pessoal, tudo bom? Mais um capítulo do Coelho Cast no ar, da série Eleições 2024. E hoje eu vou conversar com o nosso candidato a vereador por Junqueirópolis, Zé Correia do Esporte. Tudo bem, Zé? Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu, Coelho, pelo convite. E estou aqui, para tentar aqui responder às suas perguntas. Fica tranquilo que nem se trata de perguntas, na verdade, Zé. A gente quer fazer um resumo da sua trajetória. A gente vai conduzindo isso daqui como uma prosa, tá bom? Então fica tranquilo que não é nenhuma entrevista, é um bate-papo, que hoje o pessoal chama de podcast. Certo. Né? Você já participou de algum podcast? Ainda não, nunca. Agora sim, Agora né, Zé? sim, é uma outra experiência, né? É isso aí, cara. É. Zé, então eu queria começar fazendo um resumo lá da sua infância, que a gente sempre mantém esse padrão com os candidatos, né? É uma série de candidatos para vereador e a gente quer contar um pouco da história resumida. Então vamos começar lá pela sua infância. Quem é o Zé Correia? O Zé Correia nasceu na cidade do Mirante do Paranapanema. Minha família é daquela banda ali, né? Daquela cidade e também de Santo Anastácio. E eu fui nascido lá, comecei a trabalhar muito cedo na roça, principalmente nas fazendas, né? Infelizmente eu perdi meu pai muito cedo, né? Meu pai é Francisco Nunes de Lima, minha mãe é Beatriz Correia, minha mãe se encontra em Santo Anastácio, volta e meia a gente está lá visitando ela, minha mãe está com 80 anos. E meu pai faleceu quando eu estava com 11 anos em um acidente. Então, foi uma das partes difíceis da minha vida ali, porque eu vi a dificuldade e conheci a dificuldade da minha mãe. Ô Zé, você é de uma família de quantos filhos? Minha mãe teve 4 filhos, quatro não. Minha mãe teve 6 filhos, 2 faleceu. E a gente somos em 4. Eu tenho 3 irmãs. Uma mora em São Paulo, uma em Presidente Prudente, e a outra mora em Santo Anastácio, né? Então eu tenho Sueli, tenho Selma e tenho a Matilde, que são as minhas 3 irmãs, e eu aqui em Junqueirópolis. Só você de homem? Só eu de homem aqui em Junqueirópolis. Eu tinha 2 irmãos, e os 2 irmãos faleceram ainda quando era novo, numa fase aí de 1 ano e meio para 2 anos. Minha mãe e a gente, né, perdeu essas 2 crianças. Ô Zé, você falou que com 11 anos você perdeu seu pai. Isso. De acidente. Que acidente que foi? O meu pai sofreu um acidente de carro, né? E acabou nesse acidente. Ele e outro colega dele faleceu, que era colega nosso também. Eu era criança, mas lembro desse colega também. Era um japonês na época. E mais uns 4 que estavam no carro, que era num caminhão, acabou ficando bem ferido também. Então, na época, foi para nós ali uma tragédia. Eu era criança, mas eu lembro tudo perfeitamente do acidente. E aí, cara, com uma criança, né, de 11 anos e perdeu o pai ali, que era o alicerce da família, e com outras, né, você tinha irmãos na época, você era o mais velho? Sou o mais velho. Então, imagina, você é o mais velho da família. Que tinha seu pai que era à frente da casa, né, que sustentava a casa. Como foi, né, de uma hora para outra, com 11 anos, ainda uma criança, você perdeu o alicerce ali, a base de tudo, que era o cara que sustentava a casa. E você de irmão mais velho, até então, né, era o irmão mais velho. E o que aconteceu, cara? Tivemos que trabalhar bastante, ter fé em Deus, né? Minha mãe sempre foi bastante religiosa. Aí o meu avô e minha avó, né? Minha avó Vitalina Ana de Jesus e meu avô João José Correia, na época que deu bastante suporte para nós, que foi com quem eu também fui criado ali nessa fase de criança minha e na minha infância. Então o seu avô meio que ajudou nessa sua fase de criança a alguma forma ou outra, né, ser o seu segundo pai, vamos dizer assim. Isso, com certeza. Meu segundo pai. E dali para frente a gente veio trabalhando. Na época a gente era de muita responsabilidade com os pais ali. Você não podia nem olhar do lado, lógico, né? Tinha que seguir ali aquela disciplina de tanto respeito quanto a educação, né? Então a gente seguiu aquele caminho.
e eu ajudei a minha mãe. Na época a gente trabalhou muito na roça, trabalhei muito na roça, na época catando tomate, arrancando feijão, chacoalhando amendoim, colhendo algodão, certo? Esses dinheiros que a gente, para ir comer um doce, tinha que trabalhar até no domingo até meio-dia para poder receber lá do agricultor, para poder pegar, passar num boteco lá no sítio e comer um doce e tomar uma tubaína. Então, essa foi a minha trajetória nessa época. Aí eu tenho uma tia que ela hoje mora em Santo Anastácio, minha tia Zelita, né? Tem o meu primo, o Carlos Eduardo, que é o Cadu. Minha tia na época trabalhava aqui na fazenda, numa fazenda do Rio do Peixe, na fazenda do seu Ricardo Mineiro. E eu vim passear. Eu tinha 17 anos. Eu vim passear na casa dela e tinha um plantio de melancia. E faltava um funcionário ali um dia para trabalhar, e eu fui trabalhar com esse homem, né, nesse sítio com a minha tia, e daí para cá eu não voltei mais para Santo Anastácio, para casa da minha mãe, para ficar, só comecei a voltar lá para passear. Dali da casa da minha tia até na Coloninha, eu fiquei pouco tempo na minha tia, fiquei 1 ano mais ou menos. Aos 18 anos eu vim aqui para Coloninha. Morei, meu primeiro patrão aqui foi o Katashi, Yoshikawa chama ele, né? É o Katashi. Morei na casa do Katashi, ali já novo, ali aos 18 anos, né? Trabalhando de peão e seguindo a vida, dando conta da vida, trabalhando. Mandava dinheiro para minha mãe, naquela época não tinha essa facilidade que tem hoje. Eu, para poder jogar no time da Coloninha, eu saía da casa da minha tia, andava 3 quilômetros para vir jogar, e quando voltava era 3 quilômetros para poder voltar. E quando chovia, aí que era o difícil, porque tinha que atravessar rio, né? Tanto é que uma das situações mais difíceis que eu passei era eu e um colega meu que vinha, chamado Fá. E um dia ele, com a água, tempestade muito grande, você só enxergava o trio do gado ali no meio do pasto quando relampeava, como diz o outro, e ele caiu na água, quase que foi embora. Né? Levado pela correnteza. Pela correnteza. A sorte que eu consegui catar no galho de uma árvore e catar no braço dele de repente. Né? Então, são histórias aí que a gente passou aí difícil, mas que a gente superou. E a gente vem vindo, com as graças de Deus, vem passando por esses momentos. E ali na Coloninha eu conheci uma família que também, como você falou, o meu avô foi o meu segundo pai, essa família também foi o meu segundo pai e minha segunda mãe, foram os meus sogros. Conheci o seu Julinho, a família dele, né? Seu Julinho, dona Nirce. Até hoje são seus sogros. Até hoje eles estão em memória, né? Mas uma memória muito, muito boa, muito saudável. Nós vivemos juntos assim, eu conheci eles e a gente teve uma amizade de 40 anos e a gente nunca chegou a discutir. Eu sempre ouvi eles sempre me deu conselho quando a gente não estava no caminho, estava errado, né? Fazia as coisas erradas, falava, corrigia. E foi aonde eu vim me superando a cada dia, também ali com eles ali. Ali eu conheci minha mulher, né? Que é a Josefa. Nós somos casados já há 40 anos. Né? Eu tenho uma filha, que é a Viviane, que é a mais velha. E tem a Karina, que é a do meio. Tem a Joyce, que é a mais nova. Tem uma neta, que é a Gabriela, né? E tem uma bisneta, que é a Valentina. Tudo mulher, Zé? Tudo mulher, tá? Então você pode ver, tudo são 6 mulheres, 6 mulheres. Até brinquei que eles falaram assim. Você é o único homem da família. Que era mais uma para mandar em mim, né? Eu falei, não, é mais uma para me mandar, né? Então, entendeu? E sem contar, né? que tem as 3 irmãs. E tem as 3 irmãs e minha mãe. Caramba, cara, é só você no meio dessa mulherada toda. Exatamente. Como que é? É muito legal, muito bacana. São umas filhas muito legais comigo, minha neta muito bacana também. Né, um pessoal que me entende, eu entendo eles. Tem os meus genros também, né, que são pessoas muito de família, muito bacana. Tem o Tatão, né, tem o Biro e também tem o Hugo, pessoal muito bacana. Agora com a neta Tauleno, né, que também faz parte da família. E nessa trajetória, ô Coelho, eu consegui formar a coisa mais importante da minha vida, que foi minha família. Que legal, né? cara. Então, peraí, vou voltar um pouco, que eu fiquei curioso com uma coisa. Tá? Quando você
né? Você falou aí que teve o seu sogro, que foi seu segundo pai. Mas eu acredito que você conheceu o seu sogro depois de ter conhecido a sua esposa de hoje. Não foi isso? Ou foi primeiro o sogro? Não, conheci primeiro o meu sogro. Engraçado, eu jogando bola na colonia, minha mulher também jogava futebol. Na colonia tinha um time de futebol feminino. E minha mulher, as irmãs dela, jogavam futebol. E eu conheci meu sogro. Meu sogro tratava não só eu, como todos os outros bem também, né? Os outros que jogavam futebol. Ele era treinador? Não, ele era torcedor mesmo. Ele era torcedor, ele era aquele torcedor que levava aquele pacote de bala para nós, que quando acabava o jogo ele pagava tubaína, pagava paçoquinha nos botecos, você entendeu? Então ele era torcedor. Então... Mas me conta aí, você conheceu ele e tal, e aí a filha dele estava lá. Como que você criou coragem? Primeiro você chegou nela, conquistou ela, ou primeiro você chegou no sogrão e falou, tô interessado em sua filha, pediu permissão? Imagina que não, né? E o medo. Conta pra nós. Não, aí eu cheguei, conversei com a Zefa, né? Que é a minha mulher hoje, até hoje, graças a Deus. E conversei com ela, falei com ela. Eu tô afim de você. A gente trocando ideia, ela jogando futebol, eu também jogando futebol. Ela jogava de lateral direito no time feminino e eu era lateral direito do time masculino. Olha, você chegou e falou assim, nós temos uma coisa em comum. Então, aí eu falei assim, eu tô afim de namorar com você. E nós foi num baile, num sítio, naquela época, peguemos um trator, que ia de trator, né? Montava nas carretas lá e ia pro baile, fomos pro baile. Aí daquele dia a gente começou a namorar, e a gente namorou pouco tempo. Nosso namoro durou, para falar uma coisa pra você, 9 meses. Quem se interessou primeiro por quem? Eu. Você tomou a iniciativa. Eu tomei a iniciativa. Achou ela bonita, pai, falou, Isso, olha, vamos fazer uma dupla de lateral ela ficou direito. pensando, né? Vamos fazer uma dupla aqui pelo lado direito do campo, uma hora você sobe pro ataque, outra hora eu dou cobertura. Os dois eram lateral direito. E aí, como foi esse começo aí? Então, aí esse começo foi assim. Foi no baile? Foi no baile, e daquele baile lá a gente começou a conversar, começou a namorar e estamos namorando até hoje. E depois que vocês começaram, teve que ir lá e falar pro pai dela. Aí depois o meu sogro, né, o seu Julinho, aí ele já desconfiou, né? Porque ele acompanhava e ele já percebeu, né? Aí eu começava a ir lá ajudar ele na época do café, nós fazíamos um mutirão e ia ajudar os meninos, né? Juntar o café no terreirão para poder jogar bola. Senão não liberava para jogar bola, que nem o Luizinho, o Donizete, tinha que trabalhar primeiro. Aí nós vinha jogar bola. Aí ele desconfiou, aí a hora que ele desconfiou, aí um dia no jogo eu falei, eu vou falar, né? Aí eu peguei e falei. Aí ele falou assim, no meio do jogo você falou pra ele, tô namorando sua filha? Não, acabou o jogo, acabou o jogo. Acabou o jogo, né? Foi um jogo lá na colonia, nesse dia, acabou o jogo. Aí eu fui até na casa dele, com ela, conversando assim, um de um lado da estrada, outro do outro, no carreador. Aí eu falei assim, eu cheguei lá, falei, dona Nirce, seu Julinho, tô namorando com a Zefa. E eles deu uma olhada assim, né? Tá bom, né? Meio assim, né? Depois vai se acostumando, aí foram se acostumando. Aí um casal muito bom, muito bacana, quem eu tenho muito orgulho de falar, da minha sogra. Eles te acolheram como filho. Isso, do meu sogro, minha sogra. Olha, não tenho palavras para dizer da bondade que eles foram comigo, e eu soube conduzir isso daí, que a gente nunca chegou a discutir, como eu falei. A gente conversava, batia papo, tudo. Aí ele me corrigia se eu estava errado, eu escutava. Aí eu via que ele estava certo, eu me corrigia também. E assim consegui formar a minha família, eu, a Zefa, e agora nós temos aí a nossa família. Então você já jogava ali, né, futebol, era futebol amador, né? Futebol amador. Você chegou a ter uma carreira de jogador? Eu não tive carreira, eu não posso falar para você que eu tive carreira, mas o esporte me ensinou muito. O esporte, e tanto é o que eu passo para os meus alunos, que são os nossos alunos também, o esporte ensina a gente a vencer sem precisar tirar nada de ninguém. Certo? Então eu passo muito isso para eles. A minha situação
Quando eu falei para você que eu perdi meu pai cedo, eu também falo com eles, porque eu também trabalho com essa situação hoje aqui em Junqueirópolis e no estado de São Paulo e na região. E eu não fui jogador profissional, mas eu joguei no Grêmio Prudente. Não fui profissional, mas eu tive uma oportunidade. Só que quando eu fui para o Grêmio Prudente, no início eu tinha uns 14 anos. Só que minha mãe precisava de mim para trabalhar. Aí minha mãe fez eu voltar. Então, na época eu já achei que a necessidade, porque a gente trabalhava na roça e tirava o sustento da casa na roça. Então eu já vim para ajudar minha mãe. Depois também eu tive outra passagem, quando eu fui para o tiro de guerra, que eu fui escolhido para ir para o tiro de guerra, eu já não consegui porque sou filho único também, né? Então, agora eu não sei se teve uma mudança ou não. E dentro dessa lei, lá antigamente, eu não pude ir porque eu já ajudava em casa, na minha casa. E depois, quando eu já estava aqui em Junqueirópolis, trabalhando na prefeitura, eu peguei uma licença prêmio minha, eu já estava com 30 anos, mas eu era bem fisicamente treinado e treinava muito bem. E eu fui chamado para jogar no Corinthians de Prudente, porque eu jogava no Corinthians daqui de Junqueirópolis, lateral direito, e os amigos meus acabou indicando eu para Prudente. Eu fui na época do Souzinha. Só que eu vi que já não dava mais para mim, eu já estava com 30 anos e mesmo que eu estava bem para um esporte profissional já não era o caminho. Já é uma idade já que está se encaminhando para aposentadoria, Isso, né, exatamente. O futebol é assim. Então, e como eu já estava empregado na prefeitura, e eu falei assim, eu não vou trocar o certo por duvidoso, porque minhas meninas na época era tudo novinha. Quando você chegou em Junqueirópolis? Eu cheguei em dezembro de 82. E aí começou sua trajetória aqui em Junqueirópolis, trabalhando no quê? Eu trabalhando de tratorista na fazenda do Catacho. Trabalhava com trator, fazendo tudo quanto é serviço de roça. E esse serviço da prefeitura veio depois como? Esse serviço da prefeitura já veio com o tempo, porque quando eu saí lá do Catacho, eu vim trabalhar com meu sogro. Meu sogro trabalhava lá na colonia, para o senhor Silvio Marangoni, quando ele tocando café. Quando ele saiu de lá, ele veio aqui para o sítio do Paraizinho. Aí a gente ficou distante, né? Como a gente ficou distante, aí a gente começou a sentir muita falta. Aí a gente veio para perto dele, aí eu vim tocar café com ele. Eu tocando café com ele, e naquela época muito apertado, você trabalhava o ano inteiro pensando no rendimento da lavoura, e a lavoura não dava, às vezes não dava nem para pagar o banco. Aí eu vim trabalhar na Granol de Saqueiro. Tem o Padim Lula, até hoje nós se dá muito bem, graças a Deus. Ele era gerente na Granol, conversei com ele, fiz um currículo, que era currículo de roça, que era o que eu sabia fazer, e falou, não, tá precisando aqui, vem. Aí eu vim trabalhar de saqueiro. Na época eu morava lá no Paraizinho, do Paraizinho aqui na cidade da 11 quilômetros, eu vinha de bicicleta. Caramba, então eu fazia 12 horas, eu trabalhava e voltava de bicicleta, no outro dia cedo vinha de bicicleta, isso trabalhando na Granol de Saqueiro. Ô Zé, desculpa interromper, o que faz um saqueiro, para as pessoas que não sabem, né? Saqueiro tem que ter muita coragem, tem que ter força. Resume como que é o trabalho do saqueiro. O trabalho do saqueiro era carregar caminhão, descarregar caminhão. Na época da Granol, era descarregar caminhão na moenda ali para moer o amendoim, para fazer o óleo, que era o produto. Então eram sacos enormes de amendoim, com quantos quilos? O saco de amendoim até que era levinho, era só 25 quilos, mas quando chegava soja ou amendoim limpo, aí já era 50, 60 quilos. E descarregando carreto o dia inteiro? Carreto o dia inteiro, chega e era carreta na fila. O dia inteiro, era 12 horas, entrava turma, saía turma. E chegava caminhão na época, uma época muito boa de safra dessas mercadorias, era soja, era o amendoim, né? Então chegava bastante. A época que a Granol estava, né, no auge. Isso, a Granol estava no auge nessa época aqui em Junqueirópolis e em Oswaldo Cruz também, né? E a gente, então saqueiro era você carregar caminhão, era descarregar caminhão, entendeu? Todo dia? Todo dia. Todo dia. Então, e depois desse serviço de saqueiro, você foi para qual? Aí depois desse serviço de saqueiro, eu falei assim, vou deixar de ser saqueiro e vou
entrar num serviço na prefeitura. Tinha um serviço que se chamava Trabalhadores Temporários na prefeitura. Isso aí era uma firma particular. Na época, isso foi em 88. Aí eu entrei nessa firma fazendo de serviço de servente pedreiro, né? É tipo um auxiliar geral. Isso, serviços gerais. Então aí eu entrei nesse serviço. Aí em 89 saiu um concurso para tratorista na prefeitura. Aí eu fiz esse concurso nessa época e eu passei, né? Em primeiro lugar, porque eu já vinha do sítio, que eu mexia com trator, sabia um pouco, né? Não sabia muito, mas já sabia um pouco. E quando foi em 1990, eu fui chamado no meio do ano, em junho de 1990. Então hoje, esse ano, fez 34 anos que eu trabalho na prefeitura. Mas eu entrei na prefeitura e eu tive a grande satisfação de ter bons administradores na prefeitura, bom chefe, né? A gente trabalhava, fazia aquilo que era mandado, que era pedido, e com isso eu fui passando de chefe para chefe. Eu trabalhei, logo quando eu fiz o concurso de tratorista, eu não fui para o trator, porque só tinha uma máquina, que eu lembro, e já tinha um tratorista, mas eles, da firma particular, que a firma estava se encerrando, aí eles me pediu para mim trabalhar de servente pedreiro. Para mim foi tranquilo, né? O que eu mais queria era trabalhar e levar o sustento para minha família ali em casa. Aí eu trabalhei de servente pedreiro, um bom tempo, trabalhei de varredor de rua, trabalhei de lixeiro. Aí eu fiquei por 8 meses trabalhando no cemitério de Coveiro, né? Eu e outro colega meu. Tudo pela prefeitura? Tudo pelo. Aí eu já era concursado pela prefeitura, eu já era concursado. Aí depois eu vim trabalhar com trator. Aí eu trabalhei uma boa época com trator na prefeitura, eu acho que uns 10 anos eu trabalhei. Só que nisso eu fui estudando. Eu terminei meu estudo, que eu não tinha terminado, eu tinha parado na 4ª série. Aí eu cheguei, fui para o pecuário, estudei no pecuário, peguei bons professores, diretores, fiz aquele supletivo que existia. Né? Tipo, hoje chama EJA, escola isso aí. Para adulto, né? Aí fui para a faculdade, vim para pedagogia. Era aqui na cidade, fui fazer pedagogia. Não era muito o que eu queria, mas eu tinha ganhado. Então, para mim era fácil, que eu ia e voltava de bicicleta. Era aqui mesmo na cidade. Parei a pedagogia e fui fazer educação física. Aí eu fiz educação física. Terminando a educação física, eu fiz personal treino, nutrição e metabolismo, que foi um curso que eu fiz na UEL em Londrina, durante 1 ano e meio, mais ou menos, só que só era final de semana. Conheci uns professores que era do atletismo e que me conheceu e que me deu o curso, porque eu já era do esporte e, né, se identificou ali comigo no esporte. E eu fui fazer esse trabalho e acabei pegando firme para ajudar os outros. Depois eu ganhei de lá, eu ganhei acupuntura em Curitiba, na Universidade Federal. Eu fiz 340 horas de acupuntura. E esses dias que eu pegava, eu descontava tudo das minhas férias. Eu nunca perdi um dia de serviço na prefeitura, graças a Deus. Caramba, nunca peguei um atestado até agora. Parabéns. Né? Então eu sempre me dediquei ao trabalho e agradeço a Deus por isso também, a minha família. E a gente vem assim. Aí eu fiz, de lá de Curitiba, eu vim para São Paulo, porque nisso as portas vai se abrindo. Aí eu conheci mais colegas da área do esporte, falou assim, vai ter um curso com o Dr. Osmar de Oliveira, lá em São Paulo. Você não quer ir fazer? É um curso de 30 dias. Os primeiros que se inscrever ganham o alojamento no Ibirapuera, de graça. De lá mesmo, de onde eu estava, já escrevi. Peguei um colega meu lá. Oliveira é aquele que participava do Jogo Aberto. Jogo Aberto, faleceu, isso, acho que aos 73, 75 anos. Ele era médico antidopagem da seleção brasileira. Sim, doutor Ele Osmar era, isso, doutor Osmar. Aí eu fiz um pouco, eu fiz 1 mês, Ciências do Esporte, com ele. Então, na época do auge ali de muitos atletas, eu tive a oportunidade de trabalhar, porque nas Ciências do Esporte que ele passou para nós, não só para mim, mas para nós professores que estavam lá, na época, daqui da região só tinha eu e um colega meu de Prudente, que é o Dino de Aguiar Sintra Filho.
Aí a gente ficou lá, fez esse curso, tudo legal, só que a gente tinha contato com os atletas profissionais, né? Quais os mais famosos que você conheceu naquela época? Eu conheci Roberto Carlos, conheci Cafu. Cafu, eles iam fazer treino de atletismo com treino, por isso que eles corriam bastante. Eu passo para os meninos nossos daqui, que eles fez esse fundamento, como aprender a correr rápido, que correr todo mundo corre, né? Mas tem que ter uma maneira. E isso daí. A Daiane também, a Hortência, a Paula. A Hortência, para falar para você, era de Prudente. Tanto é que teve uns jogos aqui em Junqueira, uma final dos Jogos Abertos, em 85, ela fez a abertura aqui. Tem ela com a tocha olímpica na pista de atletismo aqui de Junqueirópolis, né? Então, foi uma passagem muito legal. A Paula é de Oswaldo Cruz, então a gente tem uma amizade também. Mais ou menos assim dentro do esporte. O Diego Hipólito, um pessoal ali da seleção brasileira, a gente conheceu porque a gente ia nos treinamentos, ver os treinamentos e a gente batia papo. A gente estudava teoricamente e também ia ver a situação de cada atleta, como não é fácil ser atleta. Dá mais atletas de alto rendimento. De alto rendimento. Isso aí é mais ainda difícil. Mais difícil ainda. E daí pra cá eu vim estudando, vim treinando. Aí eu passei uma passagem de treinamento no Corinthians, de Prudente. Só que aí como eu falei... Você era o treinador do time? Não, eu fui como jogador. Tá, e a gente agora tá na sua fase de treinador. Agora eu sou treinador, agora eu sou mais treinador. Hoje, assim, aí joguei no Azteca, em Junqueirópolis, além de ter jogado no Corinthians. O Azteca era um time de futebol de salão, formado aqui, que a gente disputava a Federação Paulista. Série Prata nós disputamos aqui por 5 anos. Nosso saudoso e grande técnico é o Manelão, mora aqui no Cristo, né? Está aposentado, o Manelão. Foi um dos melhores técnicos do interior paulista. Nosso artilheiro foi o Pompom, né? Pompom, que era o pivô, foi artilheiro. E a nossa equipe chegou nessa época em 4º colocado do estado de São Paulo. Caramba, disputando a Série Prata, né? Disputando a Série Prata. E aí pra cá eu vim dando uma diminuída, mas eu vim participando. Depois eu participei pelo Brasil 2 anos, mas já participei no Master. Ali quando eu estava com 40 anos, eu já vinha treinando, então eu sempre participei do Master. E aí com 45 eu fui campeão sul-americano em Porto Alegre dos 400 e recordista. Eu tenho um recorde dos 400 e um recorde dos 800. Hoje eu tenho um recorde do arremesso de peso, só que hoje o recorde meu do arremesso de peso já é na categoria de 60 a 64 anos, que eu consegui o ano passado lá no Centro Olímpico em São Paulo, na competição veterano, né? E eu não parei mais. Eu trabalho, para mim tudo isso, ô Coelho, foi bom, porque eu consigo passar para os meus alunos, ou os nossos alunos, como tem que se agir, porque o atleta ele passa por momentos difíceis, né? E além de eu dar treino para a categoria, eu trabalho com várias categorias. Eu trabalho brincando de atletismo, que é a categoria até 10 anos. Então essa categoria até 10 anos é brincando de esporte. Aí quando você pega 11, 12, aí você já dá um fundamento diferente. 13, 14 você já está partindo para o alto rendimento. Pois você pega ali a criança, por exemplo, eu tenho uma criança de 7 anos. Isso. Eles começam brincando, você começa a identificar a aptidão que ele tem para cada esporte. Exatamente. E aí, desse brincando, pelo que eu percebi você falando, isso, né? é assim aí mesmo. Aí você já tira do brincando e já começa a encaminhar. Exatamente. Aí rendeu, aí você já coloca no que ele tem talento ali que... Isso. Entendi, é todo um processo para você identificar a característica. Identificar. E além desse identificar, Coelho, não é para fazer a criança ou o jovem ou adolescente dentro da prova do atletismo ou do futebol, do esporte, fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que me identificar com aquilo que ele se dá bem. Se for no futsal, um ala direita, se for no futebol, um lateral esquerdo, né, ou um goleiro. Então você tem que trabalhar essa posição. No atletismo, um menino que se dá bem na altura, no salto em distância. Então, por exemplo, o que você falou, brincar é assim. Se ele se dá bem no distância, para que eu quero que ele corre 100? Se ele se dá bem no 100, para que eu quero que ele faz altura?
E assim a gente tem revelado atleta aqui. Ô Zé, muito bom conversar com você, cara. Pena que, né, o tempo é pouco. Mas eu queria fazer 2 perguntas antes de finalizar essa conversa, né? Foi por que você se interessou por política, cara? Na verdade, eu fui convidado, né? Eu me interesso por política sempre para mim votar e escolher meus melhores candidatos, né? E para que, principalmente Junqueirópolis, ajudamos aí a crescer. Junqueirópolis vem numa crescente muito grande, eu tenho andado por aí, conheço a cidade, são 34 anos trabalhando nessa cidade, eu criei minha família praticamente, né? Na prefeitura trabalhando. Hoje todos eles são empregados, graças a Deus. E o meu interesse agora veio através do convite. Como eu fui convidado pelo Osmar, pelo Rael, pelo professor Zé Henrique, aí eu conversei com a minha família, teve grande aceitação, porque tem que ter, né? Senão não dá certo, né? Assim. E aí, ainda mais mandado por 6 mulheres, né? Aí por que você falou baixinho? Fala de novo. Parece que eles não vão ouvir, né? Não, então. Ainda mais mandado por 6 mulheres. Ainda mais mandado por 6 mulheres, né? Então tem que obedecer e que Deus abençoe nós. E aí eu me interessei. Eu estou trabalhando bastante. Quero deixar aqui meu abraço a todo o pessoal, desde já. Mesmo que eu não for eleito, Coelho, já estou muito feliz, porque pela repercussão que tem sobre o meu trabalho. Sim. E a história que todo mundo conhece, a minha realidade de Junqueirópolis, aquilo que eu faço é pelo município, o que eu faço não é para mim, eu faço pelo município, eu faço pela comunidade, eu faço pelo cidadão. Uma criança que está precisando, eu não tenho, mas eu tenho amigo que tem e eu vou buscar. Aí. Você entendeu? Então, dessa vez, eu já penso de uma forma assim, se eu conseguir ser eleito, eu posso buscar recurso para melhorar as áreas esportivas. Junqueirópolis... Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Zé, que você já está emendando nessa daí. Caso eleito, o que a população de Junqueirópolis pode estar esperando de você? Essa é a segunda pergunta. A população de Junqueirópolis pode esperar o melhor de mim. Para quem já me conhece... É lógico, a gente está num trabalho e eu venho dizendo assim, Coelho, se eu não ganhar, a minha vida e o meu trabalho continua do mesmo jeito e com a minha mesma determinação. Mesma dedicação, e se eu ganhar, aí vai ser mais ainda, porque eu vou ser cobrado de algumas coisas que eu tenho que resolver. Aí eu tendo como resolver... Hoje, por exemplo, se o pessoal pedir alguma coisa para mim de solução, eu junto com a administração eu consigo resolver. Eu também não resolvo sozinho, mas eu tenho lá, né, o apoio do prefeito, do secretário, né, dos outros diretores que me apoiam muito, que eu consigo resolver, né? Então, sendo eleito, você vai cobrar de mim mais esporte. Nós temos campeonato de férias em Junqueirópolis todos os anos, temos outros campeonatos, que é o Campeonato Society, que acontece também todo ano em Junqueirópolis, que aí já é um trabalho, Ricardo, voltado para o adulto, que é voltado para aquela pessoa que trabalha a semana inteira e no domingo quer bater uma bolinha de manhã. Né, então, vai ter que cobrar um pouco do Zé Corrêa, ver o que o Zé Corrêa pode fazer de melhor. A intenção é fazer o melhor. Se tá bom, então a gente quer continuar para poder melhorar mais ainda. Esse é o meu projeto e meu objetivo, principalmente com a fase da iniciação, porque a iniciação vai ser esse progresso daqui a alguns anos na frente no nosso país, né? Nem só em Junqueirópolis, sim, em nosso país. Hoje, o pessoal da região, do município, me procura bastante também. De 2011, eu ajudo o pessoal no TAF da polícia também, né? Que eu sou formador de preparação física para o pessoal que vai se ingressar na polícia e quer, me procura. E aí eu ajudo no treinamento. É tipo um curso de prova física, né? Que curso de prova física. Esse TAF é uma prova preparação física. Para o cara passar lá na prova. O pessoal vai lá, tem que preparar, tem que ensinar ele como que são as provas, entendi, fazer ele se cuidar. Ô Zé, muito obrigado, viu, por você ter cedido o seu tempo aí, ter vindo aqui conversar com a gente. Pessoal, vocês que assistiram até aqui esse vídeo, não se esqueça, antes de sair, dá um joinha aí, pessoal, um like,
Compartilhe o nosso vídeo com o máximo de pessoas para que a história do Zé chegue em outras pessoas, vocês que estão ajudando ele, torcendo, né? E outra coisa muito importante, tem um sininho aí de notificação que vocês ativam, e o YouTube está sempre entregando para vocês o conteúdo nosso. Às vezes vocês esquecem e aí o vídeo passa despercebido. Então, se vocês estão curtindo nosso trabalho, se inscreve no canal, ajuda pra caramba a gente. E se pegar a história do Zé aqui, você estiver ajudando ele, quiser que mais pessoas saibam a história dele, compartilha bastante esse link. Tá, pessoal? Esse foi mais um Coelho Cast da série Eleições 2024. Muito obrigado, Zé, por ter participado. Então vem você, pode vir, procura ele aqui, um trabalho excelente, vai ser bom para você também. Eu tenho certeza que foi bom para mim como uma nova experiência também. Não estou acostumado, né? É a primeira vez, como eu falei, mas eu gostei. Que bom, muito obrigado, gostei. Zé. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido. Deus abençoe vocês e até o próximo Coelho Cast.